Ele entrou na fazenda abandonada apenas para se proteger da tempestade, mas o que encontrou lá dentro mudaria sua vida para sempre. Uma mulher inconsciente, hipotérmica, à beira da morte. O que esse homem das montanhas fez a seguir vai te surpreender completamente. Antes de eu contar essa história incrível de coragem e compaixão, me conta aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo esse vídeo. E se você gosta de histórias emocionantes e reais, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. Agora vem comigo que essa história vai te emocionar do início ao fim. A tempestade desabava sobre as montanhas com uma fúria que Jonas não via há anos. O vento uivava entre os picos rochosos, arrancando galhos secos das árvores centenárias que cercavam sua cabana. Aos 52 anos, Jonas conhecia aquelas montanhas como a palma de sua mão. Tinha vivido ali desde criança, aprendendo com o avô os segredos da natureza, as trilhas escondidas e os refúgios secretos que salvavam vidas em momentos como aquele. Mas naquela noite, algo o incomodava profundamente. Uma sensação estranha, quase premonição, que fazia seu peito apertar. Jonas olhou pela janela embaçada, observando a chuva torrencial transformar o vale em um mar de névoa e escuridão. Foi então que viu o clarão no horizonte, seguido segundos depois por um trovão ensurdecedor que fez tremer as paredes de madeira. Raios nas montanhas baixas, murmurou para si mesmo, ajeitando o chapéu de couro gasto que nunca abandonava. Aquilo não era bom sinal. A região próxima ao rio estava perigosa, e ele sabia que havia uma antiga fazenda abandonada naquela direção. A fazenda dos Antunes, como era conhecida, permanecia vazia há mais de 15 anos, desde que a família partiu após a grande seca que devastou a região. Jonas vestiu seu casaco impermeável, pegou a lanterna potente e a mochila de primeiros socorros que sempre mantinha preparada. Seu instinto de montanhista, aquela voz interior que o guiara por décadas através de névoas e perigos, gritava que algo estava errado. Ele precisava verificar a área. Chamou Duque, seu fiel compastor alemão, que imediatamente se posicionou ao seu lado, pronto para enfrentar a tempestade. A caminhada até a fazenda levaria cerca de 40 minutos em condições normais, mas sob aquela chuva violenta, poderia levar o dobro. Jonas conhecia um atalho pela mata fechada, uma trilha que cortava direto pela encosta. Era arriscado com o solo encharcado, mas seria mais rápido. Cada minuto poderia fazer diferença, embora ele nem soubesse exatamente o porquê dessa urgência que queimava em seu peito. Enquanto avançava pela escuridão, Jonas relembrava histórias sobre a fazenda dos Antunes. Tinha sido uma propriedade próspera, com campos de café que se estendiam pelas colinas. A família era respeitada na região, conhecida pela hospitalidade e pelo trabalho honesto. Mas a natureza é implacável, e quando a seca chegou, nada resistiu. As plantações morreram, o gado foi vendido, e a família partiu em busca de uma nova vida na cidade. A fazenda ficou para trás, como um fantasma de tempos melhores, sendo gradualmente reclamada pela vegetação. Duque latiu alto, chamando a atenção de Jonas. O cachorro havia parado alguns metros à frente, olhando fixamente para a direção da fazenda. Seu pelo estava arrepiado, as orelhas em alerta máximo. Jonas acelerou o passo, sentindo a adrenalina percorrer suas veias. Algo definitivamente estava errado. Quando finalmente avistou os contornos desgastados da casa principal através da cortina de chuva, Jonas parou por um momento. A estrutura de madeira e pedra resistia bravamente ao tempo, mas estava claramente deteriorada. Janelas quebradas, telhado com buracos, varandas desabadas. Mas o que chamou sua atenção foi uma luz fraca, quase imperceptível, piscando em uma das janelas do andar térreo. Seu coração disparou. Havia alguém ali dentro. Jonas aproximou-se da casa com cautela, sua lanterna cortando a escuridão. A porta da frente estava entreaberta, balançando levemente com o vento. Ele podia ouvir o render da madeira velha, um som fantasmagórico que combinava perfeitamente com aquele cenário desolado. Duque permaneceu próximo, seu instinto protetor aguçado. "Tem alguém aí?" gritou Jonas, tentando fazer sua voz soar acima do barulho da tempestade. Nenhuma resposta. Ele empurrou a porta com cuidado, fazendo-a abrir completamente com um gemido longo.
O interior estava mergulhado em sombras, mas sua lanterna revelou uma cena de abandono completo. Móveis cobertos de pó e teias de aranha, papéis velhos espalhados pelo chão, manchas de umidade nas paredes. Foi então que ele ouviu um gemido fraco, quase inaudível, vindo de algum lugar mais ao fundo da casa. Jonas avançou rapidamente, seguindo o som. Duke latiu e correu à frente, guiando-o até o que parecia ter sido a sala de estar. E ali, no chão frio e úmido, ele a encontrou. Era uma mulher jovem, não deveria ter mais de 25 anos. Estava deitada de lado, encharcada, tremendo violentamente. Suas roupas estavam rasgadas e cobertas de lama, o cabelo negro grudado no rosto pálido. Ao lado dela, uma mochila de trilha destruída e o que parecia ser os restos de um celular completamente quebrado. A luz fraca que Jonas tinha visto era de uma pequena lanterna de LED quase sem bateria, caída a poucos centímetros de sua mão. Meu Deus! Jonas murmurou, ajoelhando-se ao lado dela imediatamente. Colocou 2 dedos em seu pescoço, procurando o pulso. Estava lá, fraco e irregular, mas presente. A mulher estava em hipotermia. Isso era óbvio. Sua pele estava gelada ao toque, os lábios azulados. Ela murmurou algo incompreensível, os olhos se abrindo brevemente antes de se fecharem novamente. Jonas não perdeu tempo. Tirou seu próprio casaco e cobriu-a. Então pegou o cobertor térmico de emergência de sua mochila e a envolveu cuidadosamente. Precisava aquecê-la rapidamente, mas com cuidado. Aquecimento muito rápido poderia ser perigoso. Examinou-a em busca de ferimentos visíveis. Havia um corte profundo na testa, já coagulado mas ainda sangrando levemente, e o tornozelo esquerdo estava visivelmente inchado. Você está segura agora, ele disse suavemente, mesmo sabendo que ela provavelmente não podia ouvi-lo direito. Vou cuidar de você. Jonas olhou ao redor. Não havia como levá-la de volta para sua cabana naquelas condições, não com a tempestade aumentando de intensidade. Ela estava fraca demais para caminhar, e carregá-la pela trilha encharcada seria praticamente impossível e extremamente perigoso para ambos. Ele precisaria criar um abrigo temporário ali mesmo, mantê-la aquecida e estável até que a tempestade passasse e ele pudesse pedir ajuda. Jonas era um homem prático, acostumado a resolver problemas. Rapidamente, avaliou a casa. A lareira da sala parecia em condições razoáveis, e havia lenha velha empilhada no canto, milagrosamente seca por estar protegida do tempo. Teria que servir. Nos próximos minutos, Jonas trabalhou com eficiência impressionante. Acendeu um fogo na lareira, a luz dançante das chamas logo iluminando a sala e trazendo um calor bem-vindo. Encontrou algumas tábuas intactas e criou uma barreira improvisada para proteger a área do vento que entrava pelas janelas quebradas. Posicionou a mulher mais perto do fogo, mantendo-a envolvida nos cobertores térmicos, monitorando constantemente sua respiração e pulso. Duke deitou-se próximo a ela, seu corpo grande servindo como fonte adicional de calor. O cachorro parecia entender a gravidade da situação, permanecendo quieto e alerta. Jonas preparou um chá quente de ervas medicinais que sempre carregava, sabendo que quando ela recuperasse a consciência, precisaria de líquidos quentes. Limpou cuidadosamente o ferimento na testa dela, aplicando antisséptico e um curativo adequado. O tornozelo recebeu uma imobilização básica com talas improvisadas. Enquanto trabalhava, Jonas não conseguia deixar de se perguntar o que havia acontecido. Como aquela jovem tinha acabado ali, sozinha, em meio a uma tempestade, na fazenda mais isolada da região. O que ela estava fazendo nas montanhas? Eram perguntas que teriam que esperar. Por enquanto, sua prioridade era mantê-la viva. As horas se arrastavam lentamente enquanto Jonas mantinha vigília. A tempestade lá fora parecia não ter fim, os trovões ecoando pelas montanhas como tambores de guerra. Ele alternava entre alimentar o fogo, verificar os sinais vitais da mulher e observar pela janela quebrada a fúria da natureza. Duke permanecia em seu posto, um guardião silencioso. Por volta das 3 da manhã, ela finalmente começou a despertar. Seus olhos se abriram lentamente, confusos e desorientados. Jonas aproximou-se devagar, não querendo assustá-la. Calma, disse ele com voz suave. Você está segura.
Meu nome é Jonas. Encontrei você aqui, na fazenda. Você estava em hipotermia. A mulher tentou falar, mas apenas um sussurro rouco saiu. Jonas ofereceu-lhe o chá morno, ajudando-a a beber pequenos goles. Ela tosse um pouco, mas depois bebeu com mais vontade. As cores começavam a retornar lentamente ao seu rosto, embora ainda estivesse visivelmente fraca. Obrigada, ela finalmente conseguiu dizer, sua voz carregada de emoção. Lágrimas começaram a rolar por seu rosto. Eu pensei que fosse morrer aqui. Jonas balançou a cabeça, oferecendo-lhe um lenço limpo. Não vai morrer. Não no meu turno. Mas preciso saber, você está ferida em algum outro lugar além da cabeça e do tornozelo? Ela fez uma avaliação mental de seu corpo, movendo-se cuidadosamente. Não, acho que não. Tudo dói, mas acho que é só isso. Meu tornozelo. Eu torci quando estava correndo. Jonas franziu a testa. Correndo? De quê? A mulher hesitou, seus olhos se enchendo de medo novamente. Eu me perdi. Estava fazendo uma trilha. Queria fotografar o pôr do sol nas montanhas. Sou fotógrafa da cidade. Vim para a região para um projeto. Mas me afastei demais do caminho marcado, e quando a tempestade começou. Ela pausou, tomando mais um gole do chá. Escorreguei em uma ravina. Meu celular quebrou na queda. Consegui subir, mas estava completamente perdida. Vi esta casa à distância e corri até aqui, mas estava tão fria, tão cansada. A última coisa que lembro é de entrar pela porta e desabar no chão. Jonas assentiu, compreendendo a situação. Era uma história comum demais nas montanhas. Turistas inexperientes que subestimavam a natureza selvagem. Como você se chama? Perguntou ele. Sofia, ela respondeu, conseguindo esboçar um pequeno sorriso apesar do trauma. Sofia Mendes. E você é meu anjo da guarda, Jonas. Ele deu um sorriso tímido. Apenas um homem das montanhas que conhece seu caminho. Você teve sorte, Sofia. Muito sorte. Esta fazenda está a quilômetros de qualquer lugar habitado. Se eu não tivesse vindo verificar. Ele não completou a frase. Não precisava. Sofia olhou ao redor, observando o ambiente que Jonas havia criado. O fogo crepitante, os cobertores, o cuidado com que tudo estava organizado. Você faz isso profissionalmente. Salvar pessoas perdidas nas montanhas. Jonas riu baixinho. Não exatamente. Sou um eremita, suponho. Vivo sozinho em uma cabana a cerca de 1 hora daqui. Conheço estas terras desde criança. Quando vi a tempestade e tive uma sensação ruim, decidi verificar esta área. Meu instinto estava certo. Graças a Deus por isso, Sofia murmurou, fechando os olhos por um momento. Ainda estava exausta, mas visivelmente melhor. A hipotermia estava sendo revertida. Quanto tempo até podermos sair daqui? Jonas olhou pela janela, avaliando a situação. A tempestade deve passar até o amanhecer. Então vou descer até a cidade, buscar ajuda médica apropriada para você. Aquele tornozelo precisa ser examinado direito, e você deve ser avaliada por um médico de verdade. E você? Ela perguntou, abrindo os olhos para olhá-lo. Você parece saber muito de primeiros socorros. Jonas ajeitou mais lenha no fogo. Aprendi por necessidade. Quando você vive sozinho nas montanhas, precisa ser autossuficiente. Meu avô me ensinou muito, e o resto aprendi com a experiência. Já vi minha parte de situações de emergência por aqui. Os dois permaneceram em silêncio por um momento, apenas o som do fogo e da chuva lá fora preenchendo o espaço. Sofia observava Jonas com curiosidade crescente. Ele era um homem de aparência rústica, alto e forte, com cabelos grisalhos e uma barba bem cuidada. Suas mãos eram calejadas, mãos de quem trabalha com a terra, mas se moviam com gentileza surpreendente. Havia uma sabedoria em seus olhos, uma paz que vinha de alguém que encontrou seu lugar no mundo. Por que você vive sozinho? Sofia perguntou subitamente,
surpresa com sua própria ousadia. Jonas pareceu considerar a pergunta cuidadosamente. É uma longa história. Mas a versão curta é: eu perdi minha esposa há 10 anos. Depois disso, a cidade não fazia mais sentido para mim. As montanhas sempre foram meu refúgio, então vim para cá permanentemente. E descobri que prefiro a companhia da natureza à maioria das pessoas. Sinto muito pela sua perda, Sofia disse sinceramente. Jonas acenou com a cabeça, aceitando as condolências. Foi há muito tempo. A dor diminuiu, mas a escolha permaneceu. Aqui em cima, encontro uma paz que nunca conseguiria na agitação lá embaixo. Ele olhou para ela com um meio sorriso. Mas isso não significa que abandonei completamente a humanidade. Ainda ajudo quando necessário, como você pode ver. Conforme a noite avançava e Sofia recuperava suas forças, uma conversa inesperadamente profunda começou a se desenrolar entre os dois. Jonas, normalmente reservado após anos de solidão, descobriu-se compartilhando histórias que há muito tempo não contava a ninguém. Minha esposa, Clara, adorava estas montanhas tanto quanto eu, ele disse, olhando para as chamas dançantes. Costumávamos acampar aqui quando éramos jovens, antes de nos casarmos. Ela dizia que as montanhas tinham um jeito de colocar a vida em perspectiva, de mostrar o que realmente importa. Tinha razão. Sua voz carregava uma melancolia gentil, não de amargura, mas de doces lembranças. Sofia ouviu atentamente, percebendo que estava sendo honrada com a confiança daquele homem. Como vocês se conheceram? Perguntou ela, genuinamente interessada. Jonas sorriu, seus olhos brilhando com a memória. Em um resgate, acredite ou não. Ela era uma bióloga fazendo pesquisa de campo sobre espécies nativas e se perdeu durante uma neblina repentina. Eu a encontrei, assim como encontrei você. Ela disse que foi amor à primeira vista para ela, mas levou um tempo para eu admitir o mesmo. E ela teria aprovado. Você vivendo aqui sozinho? Sofia perguntou delicadamente. Jonas pensou por um longo momento. Honestamente, não tenho certeza. Clara amava a vida, amava pessoas. Mas ela também entendia a necessidade de espaço, de tempo para curar. Acho que ela me daria seu tempo, esperando que eu eventualmente encontrasse meu caminho de volta. Mas acontece que meu caminho de volta é este: viver simplesmente, ajudar quando posso, existir em harmonia com a natureza. Sofia sentiu uma conexão profunda com aquelas palavras. Eu entendo mais do que você imagina, ela disse suavemente. Vim para as montanhas fugindo também. Não de uma perda como a sua, mas de uma vida que estava me sufocando. Trabalho corporativo, prazos impossíveis, relacionamentos superficiais. Um dia acordei e percebi que estava apenas existindo, não vivendo. Pedi demissão, peguei minha câmera e decidi me reconectar com o que me fazia feliz, capturar a beleza do mundo. E está funcionando? Jonas perguntou, alimentando o fogo com mais lenha. Sofia riu, mas foi uma risada triste. Estava, até eu quase morrer de hipotermia em uma fazenda abandonada. Então sua expressão suavizou. Mas talvez isso também seja parte da jornada, não é? Aprender humildade, entender nossos limites, perceber que precisamos de outras pessoas, não importa o quanto tentemos fugir. Jonas assentiu pensativamente. As montanhas têm um jeito de ensinar essas lições. Elas são belas e terríveis ao mesmo tempo. Te fazem sentir pequeno e, paradoxalmente, te conectam com algo maior. Nunca subi uma montanha sem descer um pouco mais sábio. Ele olhou para Sofia com interesse renovado. Então você é fotógrafa? Que tipo de projeto te trouxe até aqui? Os olhos de Sofia se iluminaram pela primeira vez desde que acordou. Estou documentando paisagens rurais abandonadas do Brasil, lugares que foram deixados para trás pelo progresso. Fazendas como esta, vilas antigas, construções que estão sendo reclamadas pela natureza. Há uma beleza melancólica nelas, uma história sendo contada através da decadência. Quero capturar isso antes que desapareça completamente. Esta fazenda certamente se encaixa nisso, Jonas comentou,
olhando ao redor da sala decrépita. A fazenda dos Antunes já foi o coração desta região. Eu me lembro de vir aqui quando criança, para os festivais de colheita. Havia música, dança, comida abundante. A dona Antunes fazia o melhor pão de queijo que já provei na vida. É estranho ver o lugar assim agora, tão vazio e esquecido. Você poderia me contar mais sobre ela? Sofia perguntou, sentando-se um pouco mais ereta, ignorando a dor do tornozelo. Sobre como era. Se eu conseguir voltar aqui quando estiver melhor, gostaria de fotografar este lugar sabendo sua história. Jonas sorriu, apreciando o interesse genuíno dela. Posso fazer melhor que isso. Posso te trazer de volta aqui pessoalmente, mostrar os melhores ângulos, contar as histórias que as paredes não podem mais falar. Pelo restante da noite, Jonas compartilhou memórias da fazenda e da família Antunes. Falou sobre Dom Miguel, o patriarca que construiu tudo com as próprias mãos, sobre seus 5 filhos que trabalhavam a terra desde pequenos, sobre as festas que reuniam toda a comunidade. Sofia ouviu tudo com fascínio, sua mente de fotógrafa já visualizando as imagens que poderia criar, as histórias que poderia contar através de suas lentes. Sabe o que é mais triste? Jonas disse em certo momento. Não é que o lugar esteja abandonado. É que toda aquela vida, todo aquele amor e trabalho duro, está sendo esquecido. Daqui a 20 anos, ninguém mais vai se lembrar de que este lugar existiu, muito menos da alegria que existiu aqui. Sofia tocou suavemente seu braço. Então temos que garantir que isso não aconteça. Através das suas histórias e das minhas fotografias, podemos manter a memória viva. Duque, que havia estado dormindo pacificamente, levantou a cabeça de repente, as orelhas em alerta. Jonas imediatamente ficou tenso, olhando para a porta. O que foi, garoto? Ele sussurrou. O cachorro levantou-se, andou até a porta e começou a farejar intensamente. Jonas pegou sua lanterna e foi investigar, mantendo Sofia atrás dele. A tempestade finalmente havia passado, dando lugar a um amanhecer espetacular. Os primeiros raios de sol atravessavam as nuvens dispersas, pintando o céu com tons de rosa e dourado. Jonas abriu cuidadosamente a porta principal, deixando a luz fresca da manhã inundar a casa. O ar estava limpo, carregado com o cheiro de terra molhada e vegetação. Duque havia farejado algo interessante, pegadas frescas na lama ao redor da casa, mas não eram humanas. Onça, Jonas murmurou, examinando as marcas. Uma grande, pelo tamanho. Deve ter passado por aqui durante a madrugada, provavelmente investigando a fumaça da lareira. Sofia, apoiando-se em uma viga de madeira para ver lá fora, arregalou os olhos. Onça? Como em onça pintada? Exatamente, Jonas confirmou. São raras por aqui, mas ainda existem. Mais um motivo para você ter tido sorte de encontrar abrigo quando encontrou. Sozinha lá fora, ferida e desorientada, você teria sido presa fácil. Sofia engoliu em seco. A realidade de quão perto tinha estado da morte finalmente a atingindo completamente. Com a luz do dia, Jonas pôde fazer uma avaliação melhor tanto de Sofia quanto da fazenda. O tornozelo dela estava muito inchado, definitivamente precisava de atenção médica. Mas ela estava alerta, suas pupilas normais, não mostrava sinais de concussão grave. Vou descer até a cidade agora, ele disse. Há um posto de saúde a cerca de 1h30 de caminhada daqui. Vou trazer ajuda. E me deixar aqui sozinha? Sofia perguntou, tentando esconder o medo em sua voz. Jonas balançou a cabeça. Duque vai ficar com você. Ele é um bom guardião, e eu deixarei meu rádio. Se qualquer coisa acontecer, você aperta este botão e eu ouço. Mas você estará segura, prometo. Deixarei lenha suficiente para manter o fogo aceso e água para beber. Sofia queria protestar, mas sabia que ele estava certo. Alguém precisava buscar ajuda, e ela não estava em condições de caminhar. Ok, ela concordou relutantemente. Mas volte rápido, por favor. Jonas deu-lhe um sorriso reconfortante. Estarei de volta antes que você perceba. Ele começou a preparar tudo, garantindo que Sofia estaria confortável.
Antes de partir, Jonas fez algo inesperado. Caminhou até a parede da sala, onde um antigo quadro pendia torto. Com cuidado, ele o endireitou, revelando uma fotografia desbotada da família Antunes em dias melhores. Mantenha-os em companhia, ele disse suavemente. Esta casa merece ser lembrada com alegria, não esquecida na tristeza. Quando Jonas partiu, Sofia ficou sozinha com Duque e seus pensamentos. A luz do dia transformava completamente a fazenda. O que havia parecido assustador e sinistro na escuridão da tempestade agora revelava uma beleza melancólica. Ela podia ver através das janelas quebradas os campos selvagens que já foram plantações organizadas, a estrutura de um celeiro desmoronando ao longe, uma velha cerca de madeira ainda lutando contra a invasão da vegetação. Incapaz de resistir ao chamado de sua profissão, Sofia arrastou-se até sua mochila danificada. Milagrosamente, sua câmera dentro de um estojo à prova d'água havia sobrevivido intacta. Com mãos trêmulas de excitação, ela começou a fotografar. A luz da manhã era perfeita, criando contrastes dramáticos entre luz e sombra. Cada canto da casa contava uma história. Brinquedos de madeira esquecidos em um canto, sugerindo crianças que brincavam ali. Uma mesa de jantar ainda preparada, como se a família tivesse saído esperando voltar. Retratos na parede mostrando rostos sorridentes de gerações passadas. Sofia trabalhou metodicamente, apesar da dor, documentando cada detalhe. Esta não era apenas uma fazenda abandonada, era um santuário de memórias, um testemunho do tempo e da impermanência da vida. Através de suas lentes, ela capturou a essência do que Jonas havia descrito, a alegria que existiu ali, agora preservada apenas em vestígios físicos e nas histórias daqueles que se lembravam. Duque permaneceu próximo, ocasionalmente se movendo para investigar um som ou cheiro, mas sempre retornando para verificar Sofia. Ela descobriu que apreciava a companhia silenciosa do cachorro, sua presença protetora e tranquilizadora. Seu dono é um bom homem, ela disse para Duque, que inclinou a cabeça como se compreendesse. Um homem muito bom. Enquanto trabalhava, Sofia refletiu sobre os eventos das últimas horas. Tinha saído para as montanhas buscando inspiração, fugindo de uma vida que não a satisfazia mais, e quase tinha encontrado a morte. Mas em vez disso, encontrou Jonas, um homem que escolheu a solidão mas ainda carregava compaixão em seu coração. Encontrou esta fazenda, um lugar esquecido mas cheio de histórias esperando para serem contadas. E encontrou algo mais, uma perspectiva renovada sobre o que realmente importa na vida. Ela pensou em seu apartamento vazio na cidade, seu escritório estéril, as horas desperdiçadas em reuniões sem sentido. Pensou em como tinha estado morta por dentro muito antes de quase morrer fisicamente na tempestade. E pensou em Jonas, vivendo sua vida simples mas significativa nas montanhas, encontrando propósito não na acumulação ou no status, mas na conexão com a natureza e em ajudar os outros quando necessário. Talvez eu precise repensar muitas coisas, Sofia murmurou para si mesma, capturando uma última foto da vista através da janela. Os campos selvagens se estendendo até as montanhas no horizonte, banhados pela luz dourada da manhã. Era uma imagem de liberdade, de possibilidades, de recomeços. Jonas retornou 3 horas depois, não sozinho, mas acompanhado por 2 paramédicos e o médico do posto de saúde, Dr. Henrique Almeida, um homem de meia idade que Jonas conhecia há anos. Eles traziam uma maca e equipamento médico adequado. Sofia sentiu um alívio imenso ao vê-los chegando pela trilha. Então está a jovem fotógrafa que decidiu desafiar a montanha, Dr. Henrique disse com um sorriso gentil, ajoelhando-se ao lado de Sofia para examiná-la. Jonas me contou sua aventura. Você teve sorte, mocinha. Muita sorte. Ele começou uma avaliação médica completa, verificando seus sinais vitais, examinando o ferimento na cabeça e o tornozelo inchado. O tornozelo está torcido, mas não quebrado, o médico concluiu após um exame cuidadoso. Você vai precisar usar muletas por algumas semanas e fazer fisioterapia. A cabeça teve um corte profundo, mas Jonas fez um trabalho excelente no curativo. Você vai ficar com uma pequena cicatriz, mas nada sério. Quanto à hipotermia, parece que foi tratada a tempo. Você teve um anjo da guarda aqui. Sofia olhou para Jonas, que estava apoiado no batente da porta, observando tudo com sua expressão calma característica.
Sim, eu tive, ela disse sinceramente. Se não fosse por ele, eu não estaria aqui agora. Jonas apenas acenou com a cabeça modestamente, desconfortável com o elogio. Os paramédicos prepararam Sofia para o transporte. Seria uma descida lenta e cuidadosa até a ambulância que os esperava na estrada principal. Enquanto eles trabalhavam, Sofia segurou o braço de Jonas. Espere, antes de irmos, eu preciso de um favor. Minha câmera. Você pode guardar as fotos para mim? Fazer um backup. Não posso perder o que capturei esta manhã. Jonas pegou a câmera, vendo as imagens que ela havia tirado. Seus olhos se arregalaram ao ver as fotografias da fazenda. Sofia havia capturado algo mágico, não apenas a decadência física, mas a alma do lugar. Em cada imagem, ele podia sentir a presença da família Antunes, o eco de suas risadas, a memória de tempos melhores. Estas são notáveis, ele disse suavemente. Você tem um dom real, Sofia. Então você entende por que não posso perdê-las, ela respondeu. E há algo mais. Quando eu me recuperar, quero voltar. Quero documentar este lugar apropriadamente, com calma, com respeito. E quero que você me acompanhe, me conte todas as histórias que souber sobre a fazenda e a família. Juntos, podemos criar algo especial, algo que honre a memória deste lugar. Jonas hesitou, sua zona de conforto sendo desafiada. Ele havia escolhido a solidão, evitado conexões humanas profundas desde a morte de Clara. Mas algo em Sofia, em sua paixão e sinceridade, tocou uma parte dele que estava adormecida há muito tempo. Sim, acho que posso fazer isso. Ele finalmente concordou. Promessa. Sofia estendeu sua mão. Jonas a apertou firmemente. Promessa. Era um compromisso simples, mas ambos sentiam que significava algo mais profundo, o início de algo que nenhum dos dois ainda compreendia completamente. Os paramédicos levantaram a maca, e Sofia começou sua jornada de volta à civilização. Enquanto eles desciam a trilha, ela olhou para trás uma última vez, vendo Jonas parado na varanda da velha fazenda com Duque ao seu lado, uma figura solitária mas não mais tão isolada quanto antes. Ele levantou a mão em despedida, e Sofia retribuiu o gesto, seu coração inexplicavelmente leve apesar de toda a dor física. Dr. Henrique caminhou ao lado de Jonas enquanto desciam. Você fez um trabalho impressionante lá, Jonas. Salvou a vida daquela moça, sem dúvida. Jonas apenas resmungou, mas o médico continuou. Sabe, seria bom te ver por aí com mais frequência. A comunidade sente sua falta. Você tem habilidades que poderiam ajudar muitas pessoas, não apenas os desafortunados que se perdem nas montanhas. Não estou pronto para isso, Henrique, Jonas respondeu firmemente. Meu lugar é aqui em cima. O médico assentiu, compreendendo. Eu entendo. Mas pense nisso. Ajudar as pessoas não significa abandonar sua paz. Significa compartilhá-la. Foram palavras que ficariam ecoando na mente de Jonas nos dias seguintes. Na ambulância, enquanto eram levados para o hospital da cidade mais próxima, Sofia segurou o cartão que Jonas havia lhe dado, um pedaço de papel simples com um número de telefone via satélite escrito à mão. Se precisar de algo, ou quando decidir voltar, ele havia dito. Era uma conexão frágil, mas uma conexão mesmo assim, e Sofia valorizava mais do que qualquer contato profissional que tinha em sua agenda lotada de antes. Ela fechou os olhos, deixando o balanço da ambulância embalá-la. Imagens da noite passada dançavam em sua mente. O calor do fogo, a voz suave de Jonas contando histórias, o olhar protetor de Duque, a beleza melancólica da fazenda ao amanhecer. Tinha ido às montanhas buscando inspiração para seu projeto fotográfico, mas encontrou algo muito mais valioso, uma razão para continuar, uma conexão humana genuína e um propósito renovado. Às vezes, pensou ela, você precisa se perder completamente para finalmente se encontrar. 3 semanas se passaram desde o resgate. Sofia estava em um pequeno quarto de hotel na cidade de Serra Alta, a comunidade mais próxima das montanhas onde Jonas vivia. O médico havia insistido que ela permanecesse na região por pelo menos um mês para acompanhamento, e surpreendentemente, Sofia não havia protestado. Na verdade,
Ela tinha cancelado seu retorno à cidade grande sem hesitação. Seu tornozelo estava se recuperando bem. As sessões de fisioterapia com Dona Carmen, uma terapeuta local de 70 anos com mãos de fada, eram dolorosas mas eficazes. Você teve sorte, menina. Dona Carmen repetia em cada sessão. Este tornozelo poderia ter ficado muito pior. Aquele Jonas sabe o que faz. Sempre soube. É uma pena que ele se esconda lá em cima como um fantasma. Sofia havia descoberto que toda a cidade conhecia Jonas, ou pelo menos conhecia sua história. Clara, sua falecida esposa, havia sido professora da escola local, amada por todos. Quando ela morreu repentinamente de um aneurisma aos 42 anos, a comunidade inteira chorou. Jonas, incapaz de processar a perda no meio de tantas memórias compartilhadas, havia fugido para as montanhas, construindo sua cabana no lugar onde ele e Clara costumavam acampar. Ele costumava ser tão diferente, contou-lhe o Sr. Tomás, dono da pequena mercearia onde Sofia comprava seus suprimentos. Sempre sorrindo, sempre disposto a ajudar. Ele e Clara eram o tipo de casal que fazia você acreditar em amor verdadeiro, sabe? Quando ela se foi, foi como se uma parte dele tivesse morrido também. Nós entendemos porque ele foi embora, mas ainda sentimos falta dele. Essas histórias pintavam um retrato mais completo de Jonas, e Sofia se pegava pensando nele constantemente. Ela havia ligado uma vez, usando o número de satélite, apenas para agradecer novamente e informá-lo de sua recuperação. A conversa havia sido breve, um pouco desajeitada, mas Jonas parecia genuinamente satisfeito em saber que ela estava bem. Quando você estiver pronta, ele havia dito antes de desligar, a promessa ainda está de pé. Enquanto se recuperava, Sofia não ficou ociosa. Ela explorou Serra Alta com suas muletas, descobrindo uma comunidade rica em histórias e tradições. Fotografou os rostos enrugados dos anciãos que se reuniam na praça principal, as crianças brincando no rio que cortava a cidade, as casas coloniais coloridas que resistiam ao tempo. Cada pessoa tinha uma história para contar, e Sofia se tornou uma ouvinte ávida. Foi durante uma dessas conversas que ela conheceu Dona Isabel Antunes, uma senhora de 86 anos que vivia em um asilo modesto na periferia da cidade. Quando Sofia mencionou a fazenda onde havia sido resgatada, os olhos da velha senhora se encheram de lágrimas. Aquela era a fazenda da minha família, ela disse com voz trêmula. Eu nasci lá, cresci lá, me casei lá. Deixá-la foi a coisa mais difícil que já fiz na vida. Sofia passou horas com Dona Isabel, ouvindo histórias detalhadas sobre a fazenda dos Antunes. A senhora tinha álbuns de fotografias antigas, documentos, até um diário que mantinha quando jovem. Ninguém nunca se interessou por essas coisas, Isabel disse, folheando as páginas amareladas. Meus filhos vivem na capital, ocupados demais com suas vidas modernas. Meus netos nem conhecem a fazenda. É como se aquela parte de nossa história simplesmente não existisse mais. Posso mudar isso, Sofia disse com convicção crescente. Com sua permissão, gostaria de contar a história da sua família e da fazenda. Não apenas através de fotografias, mas através de palavras também. Um livro, talvez, que preserve essas memórias para sempre. Dona Isabel segurou as mãos de Sofia, lágrimas rolando livremente por seu rosto. Você faria isso? Oh, minha querida, você não sabe o quanto isso significaria para mim. Naquela noite, de volta ao seu quarto de hotel, Sofia ligou para Jonas novamente. Desta vez, a conversa foi mais longa, mais confortável. Ela contou sobre Dona Isabel, sobre a ideia do livro, sobre como o projeto havia evoluído de simples fotografia para algo muito maior. Jonas ouvia atentamente, fazendo perguntas ocasionais, e Sofia podia ouvir o sorriso em sua voz quando ele finalmente disse: Clara teria adorado isso. Ela sempre dizia que as histórias das pessoas comuns eram as mais importantes de todas. Eu queria começar em 2 semanas, Sofia disse, nervosa. O médico disse que meu tornozelo estará forte o suficiente para caminhadas leves até lá. Você ainda está disposto a me guiar até a fazenda? Me mostrar os lugares que Dona Isabel descreveu? Houve uma pausa, e por um momento Sofia temeu que ele tivesse mudado de ideia. Mas então Jonas respondeu,
sua voz carregada de uma emoção que ela ainda não havia ouvido antes. Sim, eu ficaria honrado. Nos dias seguintes, Sofia se preparou meticulosamente. Comprou equipamento de trilha adequado, estudou mapas da região, fez anotações detalhadas das histórias de Dona Isabel. Também começou a escrever, tentando capturar em palavras a essência do que havia experimentado naquela noite na fazenda, a transformação que havia começado dentro dela. Uma noite, enquanto revisava suas fotografias da fazenda no laptop, Sofia percebeu algo que não havia notado antes. Em uma das imagens que havia capturado da parede da sala, entre os retratos da família Antunes, havia uma foto emoldurada de um casal jovem em pé diante das montanhas. Ela ampliou a imagem, e seu coração pulou. Embora a foto estivesse distante e um pouco desfocada em sua captura, ela podia jurar que reconhecia aquele rosto. Era Jonas, décadas mais jovem, com uma mulher bonita de cabelos escuros ao seu lado. Clara! Isso significava que Jonas e Clara tinham alguma conexão com a fazenda dos Antunes, uma conexão que ele não havia mencionado. Sofia se perguntou que outras histórias estavam escondidas nas montanhas, esperando para serem descobertas. A antecipação pelo retorno à fazenda crescia dentro dela, não apenas como fotógrafa ou escritora, mas como alguém genuinamente investida em desenterrar e preservar essas camadas de história humana entrelaçadas. Dona Carmen declarou Sofia apta para caminhadas leves após a 20ª sessão de fisioterapia. Mas nada de heroísmo, ela advertiu severamente. Você leva devagar, usa a bengala de apoio que te dei, e para o primeiro sinal de dor. E você vai com Jonas, sim? Aquele homem conhece cada pedra daquelas montanhas. Você estará segura com ele. Sofia garantiu que sim, e podia sentir as borboletas em seu estômago ao pensar no reencontro. Na noite anterior à sua partida para a fazenda, Sofia jantou com Dona Isabel, compartilhando seus planos. A velha senhora estava emocionada, fazendo Sofia prometer que tiraria fotos de lugares específicos. A grande paineira no quintal onde ela costumava brincar, o poço de pedra que seu avô construiu, a capela pequena na colina onde havia se casado. Traga essas memórias de volta para mim uma última vez, Isabel pediu, para que eu possa morrer em paz, sabendo que não foram completamente esquecidas. Você não vai morrer tão cedo, Sofia disse firmemente, abraçando a senhora. Você vai viver para ver o livro publicado, para segurar em suas mãos e mostrar aos seus netos. Essa é minha promessa para você. Dona Isabel sorriu através das lágrimas, e Sofia percebeu que havia assumido um compromisso muito maior do que um simples projeto fotográfico. Ela agora carregava o peso de memórias, esperanças e a responsabilidade de fazer justiça às vidas vividas naquele pedaço de terra esquecido. A manhã amanheceu clara e fresca quando Sofia encontrou Jonas no ponto combinado, na entrada da trilha que levava à fazenda dos Antunes. Ele estava diferente do que ela lembrava, ou talvez ela é que o estava vendo com novos olhos. Usava roupas limpas de trilha, a barba estava parada, e havia algo mais leve em sua postura. Duque estava ao seu lado, abanando o rabo entusiasticamente ao reconhecer Sofia. Você está bem? Jonas perguntou, seus olhos avaliando criticamente o tornozelo dela. Pronta para isso. Sofia bateu levemente na bengala de apoio. Mais pronta do que estava da última vez, ela respondeu com um sorriso. E desta vez, estou preparada para a montanha. Jonas retribuiu o sorriso, e eles começaram a caminhada. O percurso era completamente diferente sob a luz do sol. O que havia sido assustador e perigoso na tempestade agora revelava uma beleza de tirar o fôlego. Jonas era um guia paciente, ajustando o ritmo às limitações de Sofia, apontando plantas medicinais, rastros de animais, formações rochosas interessantes. Ele falava mais do que Sofia esperava, compartilhando conhecimento sobre a terra que claramente amava profundamente. Eu vi a foto, Sofia disse em certo ponto, quando pararam para descansar próximo a um riacho cristalino. Na parede da fazenda. Você e Clara. Vocês tinham alguma conexão com a família Antunes? Jonas ficou quieto por um longo momento, observando a água fluir sobre as pedras. Clara era prima distante de Dona Isabel. Ele finalmente respondeu. Quando éramos jovens, costumávamos visitar a fazenda no verão. Foi lá que eu a pedi em casamento,
debaixo da paineira que você mencionou. Sofia sentiu seu coração apertar. Jonas, eu não sabia. Se isso é difícil demais para você. Ele balançou a cabeça, cortando-a gentilmente. Não é. Ou melhor, é difícil, mas do jeito certo. Faz tempo que evito esse lugar por causa das memórias. Mas talvez seja a hora de enfrentá-las, de honrá-las adequadamente em vez de fugir delas. Você me deu um motivo para fazer isso. Continuaram a caminhada em um silêncio confortável, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Quando finalmente avistaram a fazenda à distância, Sofia parou para absorver a visão. À luz do dia, sem o terror da tempestade, o lugar tinha uma majestade melancólica. As montanhas se erguiam ao fundo, a vegetação abraçava as estruturas antigas, e havia uma paz profunda que permeava tudo. É perfeito, Sofia sussurrou, já levantando sua câmera. Jonas observou enquanto ela trabalhava, seu profissionalismo evidente em cada movimento considerado, cada ângulo cuidadosamente escolhido. Ela não estava apenas tirando fotos, estava contando uma história através de suas lentes, capturando a essência do lugar de uma maneira que transcendia a mera documentação. Eles passaram horas explorando a propriedade. Jonas levou Sofia à paineira, agora velha e retorcida mas ainda majestosa, suas raízes profundas testemunhando gerações. Ele mostrou-lhe o poço de pedra, ainda contendo água clara apesar dos anos de abandono. Subiram a colina até a pequena capela, suas paredes de pedra resistindo ao tempo melhor que as estruturas de madeira, e lá dentro, Sofia fotografou um altar simples onde flores silvestres haviam crescido entre as rachaduras, uma oferenda da própria natureza. Foi aqui, Jonas disse suavemente, tocando a parede da capela. Foi aqui que jurei amar Clara para sempre, na saúde e na doença, até que a morte nos separasse. Eu mantive essa promessa, mas depois que ela se foi, não sabia mais como viver. Então fugi para as montanhas, pensando que a solidão seria mais fácil que a dor. Ele olhou para Sofia, seus olhos brilhando com emoção contida. Mas você me mostrou algo que eu havia esquecido, que podemos honrar os mortos continuando a viver, a conectar, a fazer diferença no mundo. Sofia baixou a câmera, profundamente tocada. Jonas, eu deveria ser aquela agradecendo. Você salvou minha vida, literalmente e metaforicamente. Antes de vir para cá, eu estava apenas vagando, fugindo da vida real assim como você. Mas aquela noite na tempestade, quase morrer e então ser salva por um estranho que se importou, mudou tudo para mim. Eles ficaram ali, dois sobreviventes de suas próprias tempestades pessoais, conectados por um momento de destino em uma fazenda abandonada. Duke latiu suavemente, quebrando o momento, e ambos riram. Ele está certo, Jonas disse. Ainda temos muito terreno para cobrir se você quer fotografar tudo antes do anoitecer. O resto do dia passou em uma mistura de trabalho e revelações. Jonas compartilhou cada memória que tinha do lugar, e Sofia capturou tudo, tanto em fotografias quanto em notas detalhadas para o livro que agora sabia com certeza que iria escrever. Eles encontraram objetos esquecidos que contavam histórias, uma boneca de pano em um quarto infantil, ferramentas de fazenda enferrujadas em um galpão, um livro de receitas na cozinha com anotações manuscritas de Dona Antunes. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu com as mesmas cores que Sofia havia visto na manhã de seu resgate, eles se sentaram na varanda da casa principal. Sofia havia tirado centenas de fotos, preenchido páginas de anotações, e sentia que havia capturado algo verdadeiramente especial. O que você vai fazer depois que terminar o livro? Jonas perguntou, observando o pôr do sol. Sofia pensou cuidadosamente antes de responder. Honestamente, não sei. A vida que eu tinha antes não me chama mais de volta. Mas também descobri que não sou uma eremita como você. Eu preciso de pessoas, de histórias, de conexões. Ela olhou para ele. Talvez eu fique por aqui por um tempo. Serra Alta poderia usar um bom fotógrafo documentarista, e há tantas histórias ainda para contar. Jonas assentiu lentamente, e Sofia podia ver um sorriso pequeno mas genuíno se formando. A cidade ficaria feliz em tê-la. E eu também ficaria. Foi uma admissão simples, mas carregada de significado. Meses antes,
Jonas jamais teria imaginado dizer tal coisa, desejar a presença de alguém em sua vida cuidadosamente isolada. E você? Sofia perguntou corajosamente. Vai continuar escondido nas montanhas, ou talvez é hora de descer um pouco mais frequentemente? Jonas riu, um som rico que surpreendeu ambos. Dr. Henrique ficaria chocado se eu aparecesse na cidade por vontade própria. Mas sim, acho que posso fazer isso. Não constantemente, eu ainda preciso da paz das montanhas. Mas visitas ocasionais, ajudar quando necessário. Clara gostaria disso. Eles permaneceram ali enquanto a escuridão gentilmente envolvia a fazenda, mas desta vez não havia medo ou perigo, apenas uma paz profunda e a promessa de novos começos. Sofia sabia que voltaria muitas vezes àquele lugar, não apenas para completar seu livro, mas porque ele agora fazia parte de sua própria história, um marco em sua jornada de autodescoberta. Pronta para voltar? Jonas finalmente perguntou, levantando-se e oferecendo-lhe a mão. Sofia aceitou, permitindo que ele a ajudasse a ficar de pé. Sim, mas voltaremos, certo? Você, eu e Duque. Este lugar merece ser visitado, lembrado, amado. Jonas olhou uma última vez para a fazenda, para a capela na colina, para as montanhas além, e assentiu. Sim, voltaremos. Isso é uma promessa. A caminhada de volta foi feita sob um céu estrelado magnífico. Jonas guiando com sua lanterna enquanto Sofia seguia de perto, sua bengala batendo um ritmo constante no chão. Eles falaram de planos futuros, as próximas visitas à fazenda, o layout do livro, a possibilidade de uma exposição fotográfica em Serra Alta. Mas principalmente, eles simplesmente desfrutaram da companhia um do outro, duas almas que se encontraram no momento exato em que ambas precisavam. Quando finalmente chegaram ao ponto onde seus caminhos se separariam, Jonas para subir as montanhas e Sofia para descer a cidade, houve uma hesitação. Obrigada, Sofia disse sinceramente. Por tudo. Por me salvar, por compartilhar suas histórias, por me ajudar a encontrar meu propósito novamente. Jonas apenas sorriu, daquele jeito tranquilo e sábio que ela estava aprendendo a apreciar. Obrigado você, por me lembrar que viver isolado não significa estar vivo. Nos vemos em breve. Muito em breve, Sofia prometeu. Eles se abraçaram brevemente, um abraço de amizade verdadeira e respeito mútuo, antes de seguirem seus caminhos separados. Mas ambos sabiam que não seria por muito tempo. Suas histórias estavam entrelaçadas agora, conectadas por uma fazenda abandonada, uma tempestade violenta e a atitude inesperada de um homem das montanhas que escolheu se importar quando mais importava. Sofia olhou para trás uma vez, vendo a silhueta de Jonas e Duque desaparecendo na escuridão das montanhas, e sorriu. Ela havia entrado naquela fazenda abandonada esperando morrer, mas em vez disso, havia encontrado vida. E não apenas sua própria vida salva, mas um propósito renovado, histórias esperando para serem contadas, e talvez, apenas talvez, o começo de uma amizade que mudaria a ambos para sempre.